Olá e seja bem-vindo. Hoje vamos falar de um dos refrigerantes mais amados do mundo, a Pepsi. A história do farmacêutico do estado da Geórgia John Pemberton, que criou a Coca-Cola em 1886 é bastante conhecida, mas o caminho percorrido por sua maior rival, a Pepsi Cola, não é tão conhecido assim, mas nem por isso é menos interessante. A Pepsi Cola nasceu de forma semelhante à Coca-Cola, também pelas mãos de um farmacêutico, Caleb Boadam, que em 1898, 12 anos depois da criação da Coca-Cola, criou o Boad S-Drink, que inicialmente era vendido como um remédio para má digestão na pequena cidade de Newborn, na Carolina do Norte. Pode-se dizer que o refresco do Sr. Boadam foi criado no rastro do sucesso da Coca-Cola, assim como muito dizem que a própria Coca-Cola era uma versão refrescante não alcoólica de uma conhecida bebida europeia, o vinho mariano, que usava folhas de coca do altiplano andino em sua composição. Logo o Boad S-Drink recebeu a marca Pepsi Cola, já que os ingredientes emulavam a ação da pepsina, uma enzima digestiva, e nozes de cola. Durante as primeiras décadas do século XX, mesmo com relativo sucesso, a Pepsi Cola Company entrou em falência por 2 vezes, tendo como principal motivo uma especulação mal feita em torno dos preços do açúcar, um de seus principais ingredientes. Por 2 vezes, em 1922 e 1933, a Coca-Cola Company teve a oportunidade de comprar a Pepsi Cola Company, mas recusou. Foi então que a empresa foi vendida para a Loft Inc., uma produtora de doces, que substituiu suas máquinas de Coca-Cola pela Pepsi Cola em todas as suas unidades. Durante a década de 40, o novo presidente da Pepsi Cola Company, Walter Mack, teve outra grande ideia. Ele resolveu investir no mercado afro-americano, que na época ainda sofria com a segregação racial em vários estados, principalmente na Geórgia, berço da Coca-Cola. Foi nesta década que os posters e cartazes de pontos de venda da Pepsi mostravam famílias afro-americanas consumindo o produto. Nem é preciso dizer que a ideia foi bem sucedida, alavancando as vendas nos Estados Unidos, principalmente quando na mesma época, o Conselho da Coca-Cola apoiou o governo segregacionista do estado da Geórgia, além de não contratar em suas fábricas trabalhadores negros. Mesmo assim, pressões de parte da sociedade fizeram com que a Pepsi encerrasse esta fase de marketing racial com medo de que a bebida ficasse estigmatizada como um produto consumido apenas pela parcela negra da população. Lamentável pensamento, mas lembremos que era o final da década de 40. Outro momento importante na história das empresas foi o lançamento dos refrigerantes Diet, quase que simultaneamente em 1963, e que fazem uma acirrada disputa por mercado até hoje, ganhando cada vez mais espaço frente aos sabores tradicionais. A guerra de marketing entre a PepsiCo, corporação criada em 1965, e a The Coca-Cola Company continuou acirrada nas décadas seguintes. Tornou-se difícil achar um evento esportivo onde uma das duas marcas não aparecesse como patrocinador oficial, e os comerciais de transmissão vertical ficavam cada vez mais sofisticados. A inovação do marketing da Pepsi teve seu ápice em 1972, quando foi feito um acordo de distribuição do refrigerante na Rússia, berço do comunismo, onde a Coca-Cola era vista como o símbolo máximo do capitalismo. Hoje sabemos que o acordo só ocorreu pois a PepsiCo adquiriu os direitos de distribuição mundial da vodka russa Stone Lecnaua, numa outra demonstração da criatividade de sua equipe de marketing. Seguindo esta estratégia de sucesso, a PepsiCo fez acordos com o governo da Índia e forneceu um grande patrocínio para a equipe nacional de cricket do Paquistão, que ajudou a conquistar a liderança no mercado destes países. Também no mundo árabe, que tem como principal mercado a Arábia Saudita, a Pepsi é bem forte. Como efeito colateral deste relacionamento com o mundo árabe, em Israel, a Pepsi é bastante boicotada. Foi numa outra campanha com o astro Michael Jackson, em 1984, que ocorreu o acidente que acabou queimando os cabelos e couro cabeludo do astro pop, que oficialmente é vista como o início das excentricidades de Michael,
Em relação à sua aparência, talvez pela extensão dos danos ter sido mais séria do que a mídia nos fez acreditar. Enquanto a PepsiCo ainda controlava os danos do incidente com Michael Jackson, foi surpreendida por uma ação da Coca-Cola, que acabou sendo um grande golpe de sorte. Motivada por uma série de degustações cegas que a PepsiCo patrocinava entre Pepsi e Coca-Cola pelos Estados Unidos, e outras pesquisas feitas alguns anos depois, as quais também concluíam que o público americano preferia o sabor da Pepsi, a Coca-Cola fez um de seus maiores e mais desastrados lançamentos de sua história, a New Coke. Querendo passar uma imagem de renovação e jovialidade, a Coca-Cola mudou a fórmula de seu refrigerante, deixando-o mais parecido com a Pepsi. Os fãs da Coca-Cola, é lógico, odiaram, e alguns meses depois, a Classic Coke foi relançada para nunca mais sair do mercado. Hoje, a New Coke é apenas uma lembrança amarga para a Coca-Cola, e uma doce recordação para a PepsiCo, que pode dizer que houve um tempo em que a Coca-Cola mudou seu produto para aproximá-lo da Pepsi, sem sucesso. Mas a Pepsi também teve seu super fracasso. Em 1992, lançou no mercado a Crystal Pepsi, um refrigerante com sabor de Pepsi, sem cafeína e totalmente transparente. O fracasso foi instantâneo, e a marca descontinuada um ano depois. Em 2008, pesquisas indicavam que a Coca-Cola tinha 42% do mercado americano de refrigerantes, e a PepsiCo 31%. Mas quando falamos das corporações The Coca-Cola Company e PepsiCo, a história é outra. A PepsiCo tem várias marcas de sucesso nos Estados Unidos e no mundo. Elma Chips, Quaker, Gatorade, Tropicana, Doe Towns, Ruffles entre outras, são de sua propriedade, o que a torna um gigantesco grupo industrial, com faturamento de 57 bilhões de dólares, nos Estados Unidos da América, contra pouco mais de 35 bilhões da The Coca-Cola Company. A PepsiCo emprega 294 mil pessoas contra 139 mil da Coca-Cola em território americano. No Brasil, outras marcas conhecidas do público são propriedade da PepsiCo. Coqueiro, Lipton, Todd, Quero Coco e H2O são algumas delas. Além disto, foi da PepsiCo que saiu a Yum! Brands, dona de várias redes famosas de fast food, como Taco Bell, Pizza Hut e KFC, só para dizer as marcas famosas no Brasil. A Pepsi, um refrigerante de cola produzido pela PepsiCo, continua a ser uma marca globalmente reconhecida, com uma longa história de rivalidade com a Coca-Cola e campanhas de marketing icônicas. Hoje, a Pepsi é a segunda marca de refrigerante mais valiosa do mundo. Detalhes sobre a Pepsi. Sabor: Pepsi é um refrigerante gaseificado com sabor de cola. Marca: a Pepsi é uma marca icônica da PepsiCo, que também produz uma variedade de outros produtos de alimentos e bebidas. Rivalidade: a Pepsi e a Coca-Cola são rivais há muito tempo, com campanhas de marketing que frequentemente se focam em comparação direta entre as marcas. Produção: a PepsiCo produz e distribui a Pepsi em todo o mundo. Portfólio: a PepsiCo tem um vasto portfólio de produtos, incluindo refrigerantes, snacks, bebidas esportivas e muito mais. História: a Pepsi foi criada em 1893 e, desde então, tornou-se uma marca popular em todo o mundo. Diet Pepsi: a Diet Pepsi, o primeiro refrigerante dietético americano, foi lançado em 1964. PepsiCo, Inc., com sede em Pontiac, Nova York, é uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo. A PepsiCo é conhecida por suas marcas de salgadinhos Frito-Lay, refrigerantes com suas marcas Gatorade, Mountain Dew e Pepsi, e produtos de cereais com sua subsidiária Quaker Oats. Hoje a Pepsi é um dos gigantes das indústrias dos refrigerantes. Gostou do nosso canal? Se inscreva e curta, e até a próxima!